Bom, pessoal, espero que encontrem todos bem. E o motivo desse vídeo é mostrar para vocês, iniciando do zero, como utilizar através de um passo a passo nossa planilha de controle financeiro, totalmente automática, criada no Excel com o VBA, né? Essa planilha vocês poderão controlar suas finanças de forma bem simples, através de formulários e através de controlar também todos os seus contas recebíveis a pagar, através de um ótimo fluxo de caixa, onde você pode ter através do período, diário, mensal, semanal, controlar seus pagamentos, suas entradas, suas saídas, seus investimentos. De forma que nós vamos mostrar para vocês, vamos criar uma historinha e que, se vocês fizerem também, né, vocês poderão baixar essa planilha no site webx.com.br, certo? E poderão baixar sem nenhum compromisso. Vamos fazer isso, vamos baixar, eu vou fechar aqui e a gente vai tentar baixar do zero. Vamos lá no site, vamos baixar para vocês verem como é fácil fazer isso. Então eu vou pegar aqui o Google e vou digitar aqui, né? Apago tudo aqui, boto www.webx.com.br. É o site, nós temos esse site onde a gente presta serviços de programação e tal, e alguns programas, algumas planilhas, alguns programinhas que a gente cria, a gente pretende colocar aqui. Então, eu quero baixar a planilha, venho aqui, clico em baixar agora, controle, né? Ele vem para essa outra seção, onde tem até a forma como eu posso adquirir a planilha. Mas eu não querendo adquirir agora, quero só baixar para testar. Então eu venho aqui, clico em iniciar download. Então, clico aqui, ele vai baixar um arquivo zipado, né, para o download, né? A gente vai tá baixando aqui, a internet está um pouco lenta, mas ele está baixando. Vamos ver aqui. Poderão vir também aqui na página, nessa página mesmo, né? E assistir às aulas. Vou colocar as aulas aqui, vocês assistem uma por uma e aí vocês vão ter facilidade em manipular essa planilha. Então vamos lá. Então, uma vez que a gente baixou, né? A gente vem aqui em download, né? Esse arquivo aqui, CF, eu vou recortar ele aqui e vou levar aqui para uma pasta que eu tenho aqui no disco C. Aqui no disco C, uma pasta chamada caixa. Você pode criar uma pasta ou pode colocar na área de trabalho, onde você achar interessante meus documentos. Colo aqui, pronto. Então aí eu posso descomprimir esse arquivo, né? Aqui, vamos ver, extrair tudo. Ele pergunta se eu quero aqui mesmo, eu digo que sim. Ele cria uma pasta, fica o arquivo zipado. Se eu dizipar de novo, ele vai apagar, né? Então ele já abriu aqui, né? Só para a gente seguir os passos corretos. Eu estou aqui, tem um caixa, aqui tem essa planilha, e aqui está o que vem uma pasta chamada modelos, que tem alguns modelos de recibos no Word. Você pode fazer uma interação com o Word também da planilha. Vem a planilha e vem um passo a passo. Então, esse passo a passo também você pode ter um PDF, pode abrir e nele você pode também ter essa facilidade de você poder ver por aqui mesmo, aprender por aqui mesmo, um passo a passo, né, de como funciona a planilha. Aqui tem uma descrição e tem um casozinho que a gente vai fazer, né, aqui no vídeo,
Aqui tem aqui também nesse PDF. Mas agora nós vamos acessar a planilha. Então é só dar duplo clique aqui no SF, controle financeiro. Você vai abrir a planilha, né? Ele vai abrir Excel 365. Você pode usar até o 2007. Se você tiver o Excel 2007 acima, você pode usar essa planilha. Então você tem que ter o que é necessário. É necessário o Excel completo instalado, de 2007 acima. E, obviamente, um desktop, um PC, pode ser um notebook. E você vai poder utilizar tranquilamente essa planilha. Ela é toda feita, toda construída em VBA, né? Quando você abre a planilha, como ela tem macros em VBA, então o Excel coloca esse aviso, né? Você pede para habilitar macros, né? Para você utilizar a planilha, você precisa habilitar. E abrir o outro Excel aqui, para o pessoal ver. Habilitar conteúdo, né? De forma tal que aí quando você começar a usar, não vai precisar mais você fazer isso. Então, pessoal, aqui é o controle financeiro, né? Fácil para você fazer isso, baixar a planilha e a gente começar a usar a aula. Bom, pessoal, então a gente vai tentar iniciar aqui um passo a passo. Vamos criar uma historinha, né? Vamos criar um personagem e ele vai usar a planilha. Se vocês fizerem a mesma coisa na planilha, vocês vão aprender como utilizar sem nenhum problema. Então vejamos. Primeiramente é o seguinte. Vamos supor que o Paulo ele dá aula, sei lá, dá aula de informática, presta algum serviço à empresa e tem sua vida pessoal. E ele quer usar a planilha para controlar essas finanças. Às vezes ele mistura seus valores, seus recursos numa conta só, pode ser uma conta no banco, e lá ele coloca os valores que recebe de uma empresa que trabalha, das aulas que ele dá autônomo, né? Vamos criar essa história baseada mais ou menos nessa ideia, e ele quer separar tudo isso. Investimento que ele faz na poupança, ele usa uma conta só, mas quer separar as finanças pessoais da questão da sua pequeno negócio, pequena atividade. Então, primeira coisa é o seguinte, é configurar caixas. Então, mesmo que eu tenha contas separadas, aliás, que eu tenha uma conta só bancária, ou mesmo coloque o dinheiro que eu retiro da conta tudo no bolso, eu posso separar esse dinheiro virtualmente aqui, criando caixas. Eu tenho até 6 caixas que eu posso criar. Então, vamos supor que ele tem uma conta bancária, que vamos chamar de banco privado. Banco privado. E vou deixar também essa conta aqui para usar dinheiro. Por enquanto, eu vou criar somente essas 2 contas para fazer o controle pessoal. Depois eu vou criar outra conta, embora o dinheiro vai estar no mesmo banco, só que quando eu estiver lançando os pagamentos, o recebimento, eu aciono o caixa, ou seja, eu separo por caixa. Então, por enquanto, eu vou só ficar com 2 caixas, caixa geral e caixa privada. Marco aqui, clico em atualizar, né? E aí eu criei caixa. Se eu quiser, novamente, eu posso vir aqui em configurar caixa e criar outras caixas aqui, né? Então é muito simples aqui, configurar caixa, você pode configurar seus caixas. Aparece esse botão aqui porque quando estamos no Excel, tudo que a gente faz a gente precisa salvar. Então, se eu fizer mais alguma coisa, eu posso também, quando eu clico aqui, eu tenho a certeza de que o que eu fiz, né, vai permanecer na planilha. Então vejamos.
Onde foi criado esses caixas? Se eu vim aqui para clicar aqui em caixa, eu vou para meu movimento de caixa. A planilha aqui é onde eu vou fazer todo o controle diário, pode ser semanal, pode ser mensal, ou seja, pode ser por período. Eu determino o período que eu quero controlar, que eu quero trabalhar, saber o que eu tenho que fazer naquele dia ou durante o mês. Dependendo de como eu trabalho com minhas finanças, se eu preciso fazer diariamente, eu coloco a data do dia, né? Tem até um botãozinho aqui que eu posso clicar hoje e aparece a data de hoje. Então, assim, voltando aqui para a tela principal. Tudo isso que você está vendo, inclusive o caixa, você tem acesso. Se você aqui em configurações colocar a senha, né, ativar uma senha, então você só vai ter acesso ali com a senha, vai ter só acesso a essa planilha com senha. Então, por enquanto eu não vou ativar a senha, né? E vamos dar prosseguimento à nossa aula. Bom, pessoal, vamos fazer nosso primeiro lançamento. Então, clicando aqui em lançamentos, nós temos nosso formulário onde nós podemos facilmente fazer nosso lançamento. Para efeito de simulação, eu vou colocar aqui na data. Ele pega a data do sistema, geralmente, né? Eu não preciso colocar essa data, porque ele coloca a data do computador. Mas eu quero fazer uma simulação como se fosse 2018, porque depois eu posso fazer também uma comparação com 2019. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui a data. Então, aconteceu quando? Geralmente quando você compra. Quando foi que eu comprei? Né? Só que eu vou pagar quando? E quando realmente eu paguei? Então, são essas datas, significa isso. Então, como é que faz? Digamos que eu quero lançar a receita, salário de Paulo. Todo mês ele recebe um valor. Então, eu venho aqui, eu tenho que associar isso aí a uma conta, né? Clico aqui em conta, aparece aqui para mim esse formulário de inserir conta. Nesse formulário eu posso criar um plano de conta com seus níveis, subníveis. Por exemplo, deixa eu copiar essa data aqui para não perder. Ctrl C. Vou fechar aqui. Por exemplo, se eu quisesse antes criar contas, eu poderia cadastrar aqui com esse formulário. Então, eu venho aqui e começo a criar nova entrada. Aparece uma conta, eu posso criar uma subconta. É só para efeito de a gente aprender de maneira fácil, né? Depois a gente vai fazer isso. Vamos fazer um lançamento baseado nas contas que existem, né? Se precisar, a gente cria alguma conta. Por exemplo, então eu vou novamente colocar aqui a data. Toda vez que você entra, ele vai colocar a data do sistema. Então, como é que eu faço? Bom, eu clico em conta. Vou abrir esse formulário. Como é a entrada, eu vejo aqui se eu tenho o grupo de contas que eu quero. Se não tiver, eu crio uma nova. No caso aqui, eu tenho receita salário. Então, ele já me cria um número. Quando eu estou criando uma nova conta, ele dá já um número para essa conta. Abaixo de salário, eu não tenho nada. Então, eu vou criar uma subconta aqui. No caso, eu vou chamar de salário de Paulo. Posso dar qualquer nome, mas seria um nome, procurar nomes adequados para ficar bem interessante quando eu for fazer meus orçamentos anuais. Retornar, aí clico incluir e essa conta passa a fazer parte da relação de receita-salário. Então, ele já colocou aqui um número, a conta principal é 101 e a subconta é 10101. Né? Então, vou fechar aqui. Se eu criasse uma subconta desse grupo salário de Paulo, também ele ia colocar 1010101. Né? Então, eu não preciso, no caso, vou fechar aqui. Note que ele traz o número da conta
e o histórico, salário de Paulo. Eu poderia acrescentar aqui, sem interferir no nome da conta real. Eu poderia acrescentar aqui no caso. Bom, qual caixa que essa conta vai? Para onde vai essa receita? Vai direto para o banco. E eu vou colocar como dinheiro. Né? Então, quando eu clicar em incluir, esse lançamento, ele, como eu esqueci de digitar o valor, né? Ele disse, olha, digite o valor. Então, sempre esses avisos com aquilo que é necessário. Então, vamos colocar aqui 3.500 como simulação. Eu não coloco ponto no Excel, né? Então, se eu for 3.500, eu não preciso colocar 3.500, não. Eu concluo. Então, se tivesse centavo, eu teria que colocar a vírgula, né? Colocar a vírgula e os centavos, seria obrigado. Então, vamos clicar aqui em incluir. Clica em incluir. Ele limpa o formulário, coloca a nova data do sistema e um novo código para eu iniciar um novo lançamento. Vamos fechar aqui e vamos ver, clicar em fechar, e vamos ver lá em dados, né? Aqui, se a gente for aqui em cima, deixa eu pegar aqui a barra de rolagem. Pronto, ele veio para cá, para a primeira linha dessa planilha dados. Aqui, se eu, por exemplo, quiser deletar, ele vai dizer para mim que eu não posso deletar. Ou seja, essa planilha é protegida. Inclusive, ela só pode ser visualizada se eu não tiver configurado a senha. Se tiver configurada para ter senha, ela não pode ser visualizada só com a pessoa que tiver a senha. Se eu quiser trazer um lançamento aqui para observar, é só eu dar duplo clique no código, né, e eu trago o lançamento sem nenhum problema. Ou seja, se tiver vários lançamentos, bastando eu dar um duplo clique aqui, eu tenho um lançamento. Eu posso examinar por aqui, mas voltando aqui ao menu. Vamos supor que eu quero agora lançar uma despesa. Então eu clico aqui em lançamento, só para a gente repetir. Né? Ele já me dá aqui. Eu vou alterar a data, quero colocar tudo 28 de 1 de 2018. Clico em conta, né? Venho saída, porque no caso agora é uma despesa. Aí eu tenho aqui, ó, despesa custo, despesa. Eu poderia criar uma nova, mas eu vou pegar aqui despesa pessoais. Já relacionado a despesas pessoais, eu tenho no terceiro nível várias contas. Moradia, alimentação, despesa. Eu quero moradia. Aí ele já me abre também. De forma que eu posso criar uma hierarquia, mas eu tenho aqui também já disponível. Então, no caso moradia, vamos supor energia elétrica. Então, assim, energia elétrica, quando eu retorno, como vocês já viram, ele traz o número da conta, isso tudo para organizar as contas, de forma a gente trabalhar com ela mais inteligentemente. E aqui eu vou escolher o banco privado e vou dizer que é um débito automático. Nesse caso, eu vou colocar o valor. E aí, quando eu incluo, né, ele também faz essa inserção para mim. Já, novamente, abre para nova. Ele fica sempre pegando a data do sistema. Se eu quiser fazer uma data anterior, eu tenho que digitar. Bom, mas onde é o local ideal para a gente trabalhar isso, né? Bom, o ideal é você fazer esse lançamento, você pode tiver esse botão lançamento, né? E isso tem aqui em dados e tem em outras planilhas. Mas assim, o local ideal que eu recomendo é a planilha de caixa, né? Que a gente chama de movimento de caixa. Isso porque você pode trabalhar aqui configurando a data inicial e a data final do período que você quer administrar seu caixa. Por exemplo, você quer administrar diariamente, né? Teoricamente, se fosse a data, eu bastaria clicar aqui e ele colocaria a data de hoje. Mas eu posso digitar qualquer data aqui inicial, por exemplo, 1 de 1 de 2019, 1 a 1 de 1 de 2019. Eu veria somente o dia, esse dia específico. Mas eu poderia digitar semana, 15 dias, um mês, o período que eu quisesse. No caso, o período que está aqui, né, não é o que interessa para mim. Eu estou fazendo em 2018, então eu vou botar de 1
de janeiro de 2018 a 30 de janeiro de 2018, né? Eu estou fazendo uma simulação aqui para ensinar. Aí eu coloquei essa data. Eu tenho aqui também, desse lado, os caixas que eu estou trabalhando, né? Se eu colocar aqui sem nada, quando eu clicar em resgatar, ele não vai trazer nenhuma informação. Se eu clicar caixa geral, ele também não vai trazer nenhuma informação. Por quê? Na verdade, o que foi feito foi em cima do caixa banco privado. Então, quando eu clico, ele traz essa informação, né, Então, vocês podem ver que aqui eu tenho o saldo, eu tenho a saída e tenho a movimentação de entrada. Também eu tenho aqui mostrando que ocorreu essa entrada no caixa e essa saída no caixa, e o total foi esse. Não houve nenhum no caixa geral. E aqui ele mostra entradas e saída, coloridozinho, os lançamentos históricos, recursos, as especificações de entrada e saída, o código do caixa, tanto de entrada como saída. Eu tenho aqui a caixa 02 do banco privado para entrada, 012 para saída, né? E aqui ele mostra 02 para entrada, 012 para saída. E se eu quiser trazer a conta, é só dar duplo clique no código. Quando eu duplo clique aqui, ele traz para mim, no caso, energia elétrica. Então está tudo aqui. Ele já colocou a prevista, como eu não coloquei, mas efetivei nesse dia, ele colocou que era previsto nesse dia, então. Né? Então, mas eu estou em janeiro. Se eu fosse aqui para fevereiro, né? Se eu quisesse já projetar essa conta para o ano inteiro, por exemplo, energia elétrica eu fiz só para janeiro, mas digamos que eu vou fazer um novo lançamento aqui de água, só que eu quero projetar para o ano todo. Então, como é que eu faço? Ora, você pode projetar pagamentos ou recebimentos para o ano inteiro. Por exemplo, vou colocar aqui a data, né, de 28, a data de 28, vamos supor que eu estou fazendo o lançamento desse dia, e eu quero clicar conta, saída, despesa de moradia, água. Então, quando eu clico aqui, ele traz água e traz o código, como a gente viu antes. Então, onde vai ser isso? No caixa privado, vai ser um débito automático, só que isso vai ocorrer em 12 parcelas. Então, eu estou projetando para o ano inteiro, de 30 em 30 dias. Né? Quanto vai ser a conta de água? Eu vou prever, porque eu não sei a conta d'água, mas é em torno de, vamos supor, que a conta d'água seja em torno de 150. Né? Só para simular aqui, 150. Vamos pagar mais aqui um zero. Então, 150. Então, quando eu clicar aqui, ele pergunta, ó, digita uma data válida para o recebimento. Então, a primeira data. Mas eu não quero essa data, eu vou colocar aqui a data, porque ele pegou a data do sistema, mas eu quero o 28 de 1 de 2018, que é a nossa simulação. Então, quando eu clico, observo aqui, né? Olha, 12 parcelas, 30 e 30 dias, banco privado, vai ser um débito automático e em torno de R$ 150. Eu estou fazendo uma previsão de saída. Clico aqui OK. E quando eu fecho, então, como eu coloquei janeiro também, essa data, então eu vou resgatar aqui. Então, ele vai trazer para mim. Bom, ele não trouxe. Por que será que ele não trouxe? É porque, no caso, essa conta é uma conta a pagar. Quando eu clico aqui em apagar, ele vai trazer também as contas a pagar, que eu devo pagar, né? Quando eu clico aqui, de acordo com o período que eu selecionei. Então, ele só trouxe uma. Por quê? Porque aqui é só janeiro. Se eu tivesse colocado fevereiro, ele também traria fevereiro. Então, se eu vim aqui, ó, mês, próximo mês, então eu clico aqui, ele vai observar a data e vai fazer a mesma coisa. Quando eu atualizar, então o que acontece? Ele só trouxe o débito da água, não trouxe o resto. Por quê? Porque assim, eu só coloquei para os anos seguintes, aliás, para os meses seguintes, a conta de água. Vamos retornar aqui ao mês de janeiro. Então, quando eu clico aqui, ele traz para mim.
Observe que aparece uma cor dizendo que essa conta é uma conta a pagar ainda, né? Então, em saída, aparece esse rosa aqui dizendo que essa conta ela ainda é a pagar. Eu posso dar um duplo clique aqui e quando eu clico aqui em efetivar, ele vai pegar a data do sistema. Isso era eu alterar aqui. Mas como eu não quero essa data, a data que eu quero é essa aqui, a data 1 de 2018. Então eu vou colocar a data e vou alterar. Então é só isso mesmo, é só efetivar a conta e alterar. Isso ele também quer saber quando isso aconteceu. Eu vou botar a mesma data aqui, alterar e sim. Pronto. Então eu quando fechar aqui, né, e resgatar, note que agora ele não vai trazer essa conta como conta a pagar, porque eu acabei de efetivá-la. Ora, se eu quisesse fazer isso também com o salário de Paulo, com energia elétrica, né, eu poderia dar um duplo clique aqui, por exemplo, salário de Paulo. Né? Eu dou um duplo clique aqui e eu vou criar uma cópia, porque eu já tenho janeiro. Eu quero que isso aconteça do mês de fevereiro em diante. Então eu clico uma cópia aqui, né? E aí ele fez uma cópia de tudo, só que ele acrescentou um novo código e a data, né? Então eu não preciso fazer ir lá em conta, pegar, que se eu já tenho um lançamento, eu só preciso clicar em copiar, ele copia o lançamento. Só que agora eu vou ter que, primeiro, alterar a data, né? É uma data prevista e eu não vou colocar efetivado porque eu estou projetando, ou seja, aconteceu aqui e é previsto para dia 28 de quê? Dia 28 de fevereiro, no caso. Né? Porque eu quero que essa conta, esse salário de Paulo, ele vai ser recebido em fevereiro. Mas não só em fevereiro, vai ser recebido durante 11 meses. Eu vou estar aqui, não está o 13º, eu vou estar só até 11 meses, de 30 em 30 dias. Então, eu estou projetando parcelas, de 11 parcelas, né, prevendo que Paulo vai receber todo mês esse dinheiro. Né? A data que eu coloquei aqui é, obviamente, uma data de simulação, ou ele pegaria a data do sistema automaticamente, como eu falei. Dinheiro, banco privado, certo? Então, incluir. Eu vou aproveitar também e vou projetar energia elétrica. Clico aqui em energia elétrica, a mesma coisa. Eu pego o que já existe, coloco copiar, né? E aqui eu coloco uma data prevista. No caso, vou apagar essa data que eu não quero. Vou botar 2 de fevereiro. Eu estou projetando, né? 2 de fevereiro, 28 de 2 de 2018. Parcela, 11 parcela, que eu já tenho a primeira. Já tenho janeiro. 30 e 30 dias. E o valor, eu posso projetar qualquer valor, né? Vamos colocar aqui 150, mas pode ser mais, pode ser menos. Digamos que eu estime que fique em torno de 160, mais ou menos, né? Para diferenciar de janeiro. Então ele já bota aqui o total dessas contas. Eu boto incluir, né? E pronto. Então, vamos lá, né? Obviamente, se eu for em fevereiro, clicar aqui, ó, de 2 de 2012 a 28, onde eu mando ele resgatar, né? Ele não resgatou nada, por quê? Porque eu não coloquei contas a pagar. Então, ele vai resgatar agora, não tem nenhuma conta paga, tudo a pagar. Ele colocou somente água e luz. Onde está o salário? Ora, eu não coloquei aqui, que eu tenho para receber também. Então, eu vou e puxo. Ele está me dizendo, olha, no banco privado você tem em fevereiro para pagar água, esgoto, salário de Paulo, energia elétrica, né? E, ou seja, ele já está projetando para mim. Vamos voltar aqui para o mês anterior, né?
Vamos fazer de novo. Só que agora eu vou projetar já para o mês todo, né? Vamos supor que eu pague condomínio. Então, lançamento, eu vou pegar do zero. Condomínio. Vou colocar aqui. Aqui no caso, eu vou colocar dia 30. Dia 30. Condomínio eu vou pagar no dia 30. Mas de janeiro, eu não paguei ainda. Eu vou colocar aqui também efetivado. Né? Essas datas eu tenho que digitar porque eu não estou pegando a data atual. Então vamos lá. Passos para o condomínio. Condomínio eu vou pegar uma conta. Não tenho conta, eu vou saída. Eu venho aqui despesas pessoais. No caso, moradia. Aí eu tenho aqui condomínio. Então eu peguei a conta, fecho, a conta aparece aqui. Eu vou lá, eu digo qual é o banco privado. No caso, eu vou tirar no cartão, eu vou pagar em dinheiro. Digamos que eu vou pagar em dinheiro. Né? Então, ou digamos que eu tenha cheque. Se eu tiver cheque e for pagar o condomínio em cheque, já pagar parcelado. Não, vamos colocar em dinheiro. Depois a gente faz o aluguel e faz uma simulação com cheque. Então aqui. Só que eu vou fazer isso para 12 meses. Por quê? Porque eu não tenho nem janeiro ainda. 12 meses, 30 dias, ele já assume aqui que é apagar, né? Que é uma saída. Então eu vou e coloco aqui o valor do condomínio. Vamos supor que eu pague 130 de condomínio. Se é condomínio barato, eu pago 130. Então eu venho aqui, quando eu vou incluir, ele diz, olha, falta a data que você vai pagar isso. Então eu vou pegar essa mesma data aqui, eu vou copiar, eu vou colar. Ou seja, vai ser todo dia 30. Vai ser no dia 30 de janeiro que eu vou pagar a primeira parcela do meu condomínio. Então eu clico, ele vai inserir. Então quando eu resgato aqui, né? Então ele vai trazer todas as contas de janeiro que foram pagas, com exceção do condomínio que ainda não foi pago. Então por isso que está aqui essa cozinha mostrando que não foi pago. É muito simples. Eu dou um duplo clique aqui, né? E aí é só efetivar. Ele já coloca aí a data do pagamento. Digamos que eu também vou pagar no dia 1. Então quando eu mando alterar, faltou a data também do que aconteceu, né? Pronto. Aí, ó. Alterar, sim. Ele já alterou. Então, quando eu resgatar aqui, ele traz para mim já o condomínio efetivado, o saldo de 3.070. Se eu for aqui para o mês seguinte, né, que é no caso fevereiro, e mandar resgatar, ele vai trazer tudo que eu tenho para pagar e o que eu tenho para receber. Observe que condomínio ele não colocou 30, colocou já 28, ou seja, ele fez essa conversão automática, porque em fevereiro só vai até 28. Então ele faz isso para mim tranquilamente, sem nenhum problema. Vamos fazer também aqui mais um aqui em janeiro. Vamos supor que eu queira comprar, eu voltando aqui para janeiro, né? Clico aqui em mês e aí eu trago as contas de janeiro. Não tem nenhuma conta nem para receber nem para pagar. Mas vamos supor que eu queira fazer mercadinho, né? Só que eu quero fazer dinheiro. Quero tirar do banco privado R$ 700 para gastar com mercadinho, né? Fiz isso, paguei e vou lançar. Então, pessoal, eu vou pegar aqui lançamento. O que acontece? Eu não tenho dinheiro no caixa geral, não aparece nenhum dinheiro aqui. Né? O caixa geral, vamos supor que fosse o dinheiro que está no meu bolso, dinheiro vivo. Então eu não tenho nada aqui. Como é que eu faço para tirar dinheiro e considerar também todos os gastos que eu faço diretamente com o dinheiro do meu bolso, né? Que eu considero como caixa geral. Então vamos lá. Primeiro eu vou retirar dinheiro do banco privado para o caixa geral. Como é que eu faço isso? Para isso eu tenho transferência, que fica aqui embaixo, né? Aqui, ó. Ao invés de ser conta,
É o mesmo formulário, só que aqui eu vou fazer uma transferência. Veja como é que vai acontecer. Primeiro, eu clico, ele abre para uma saída. Eu digo, olha, transferência. Podia criar aqui uma nova um novo grupo, né? Mas eu vou aproveitar o que tem. Transferência, dinheiro. Dinheiro, certo? Cartão de débito. Vou botar dinheiro mesmo. Aqui eu estou botando na conta, né? Ou então cartão de débito. Vamos botar cartão de débito. Cartão de débito. Eu fecho. Aí ele automaticamente abre novamente para eu dizer para onde vai essa conta. Então eu digo que também é uma transferência e é dinheiro, certo? Quando eu fecho, aí ele abre aqui, observe que ele automaticamente ele saiu daqui de lançamento, dessa guia lançamento para outros, porque ele quer saber para onde vai esse dinheiro. Então eu digo para ele, olha, isso vai para o caixa geral, né? E volto para cá para o lançamento. Bom, eu vou colocar aqui a data, né? A data vai ser justamente essa aqui, 30 de 2019, só para simular, né? Então eu continuo, eu digo, olha, de onde vai sair o dinheiro? Vai sair do banco privado. Vai ser o quê? Vai ser um débito, cartão de débito. Eu vou usar o cartão de débito. Vou tirar, quanto é que eu vou tirar? Eu vou tirar R$ 700, né? E vamos supor que seja R$ 900. Vamos colocar R$ 900. Vou colocar R$ 900. E aí eu vou incluir. Pronto. Então o que acontece? Vamos ver aqui. Vou fechar e vou resgatar. Toda vez eu tenho que resgatar para ele trazer tudo que está lá na base para cá de novidade nesse período. Então observe que ele fez dois lançamentos ao mesmo tempo, né? Ele fez o lançamento cartão de débito destino Caixa Geral, dinheiro origem banco privado. De onde veio, seja um crédito, e de onde saiu, um débito. Pode ver que ele colocou entrada, né, aqui, e aqui ele já somou mais as saídas do banco privado. Então, de forma que você continua com o mesmo saldo, mas se você for observar, você vai ver que o saldo, uma parte do dinheiro está no caixa geral, ou seja, no meu bolso, e outra parte continua lá no banco, né? Então, eu tenho essa informação aqui. Se eu der duplo clique na guia, ele traz os dois lançamentos, né? Ele traz aqui, ó, cartão de débito, destino, caixa geral. Se eu vim aqui, ele vai estar caixa geral, e aqui de onde veio o caixa privado. Então, né, ou seja, tanto faz eu clicar embaixo, ele traz o mesmo lançamento. Porque aqui é um lançamento duplo. Eu tirei dinheiro de um caixa para outro. Então, né, de forma que agora, por exemplo, se eu fizer um lançamento do Mercadinho, vamos colocar aqui a mesma data, né, vou colocar a data aqui, aí eu venho aqui em conta, foi uma saída, foi despesas pessoais, foi sobre alimentação, e eu tenho aqui mercadinho, né? Coloquei, então apareceu aqui mercadinho, número da conta, eu digo, olha, isso aí vai sair do caixa geral e vai ser dinheiro vivo, e eu vou gastar R$ 700. Vou gastar R$ 650, vírgula, lembrar que centavo eu tenho que colocar, né? R$ 650,56. Isso aqui eu gastei no mercadinho. Aí eu coloco lá, incluir, né? E aí quando eu fecho aqui, que eu resgato, ele traz para mim já esse lançamento, né? Olha lá, ele já bateu aqui, ficou no saldo de 249, saldo total. E aqui, né, você pode ver, mercadinho, já tem um outro caixa, saída 11, caixa geral. Então, se eu duplo clique aqui, ele vai me dizer, olha, foi do caixa geral isso. Então, de forma que eu tenho o total, tanto que tem no banco, como que eu tenho no bolso, eu tenho um controle. Ora, se eu quiser só saber o que tem no caixa geral, eu desmarco aqui, clico
e ele só me dá o movimento do caixa geral. Do mesmo jeito que se eu desmarcar aqui e clicar aqui, ele traz somente o movimento do caixa privado. Aí você diz, olha, mas aí ele não trouxe que saiu? Sim, mas quando eu der duplo clique aqui, ele vai mostrar a mesma informação de como foi feito esse resgate, né? essa transferência de dinheiro do caixa privado, do banco privado para o caixa geral. É interessante sempre a gente clicar nesse botão aqui, né? O botão salvar, porque aí, né, eu tenho certeza que essa informação irá permanecer lá. Se eu for aqui em dados, né, eu posso verificar isso, né? Vocês podem ver que ele já fez lançamento do ano inteiro de água, do salário, da energia elétrica e do condomínio, né? Mostrando aqui o lançamento no condomínio, ó, duplo clique aqui vai aparecer, e o lançamento do mercadinho do caixa geral. Então aqui em dados, né, fica todas as informações. Mas o ideal é administrar aqui com relação ao caixa, porque eu posso administrar de acordo com o período que eu determinar aqui. Agora, o interessante também é que nós temos aqui, né, voltando aqui para o menu, nós temos aqui um cadastro geral, formulário de entrada de um cadastro geral. Cadastro geral, eu posso botar o nome da pessoa, apelido, atividade, se é pessoa jurídica, física, se é o tipo, posso criar tipos, masculino, feminino, empresa, seja lá for turma, o que eu quiser, né? Então, um cadastro geral, um cadastro de pessoas, mas eu posso colocar tanto empresas, pessoas físicas como jurídicas, como cadastrar pessoas ou quem interessa que prestam serviço. Aqui embaixo, nesse cadastro, a gente pode ver que tem aqui o que foi recebido, o que foi pago, o que eu tinha para receber, o que eu tinha para pagar e o saldo. Ou seja, dentro de um determinado período, eu posso também saber se eu estou devendo, se eu já paguei essa pessoa, só clicando nesse calcular, né? Então, para onde vai essa informação? Essa informação vem para cá, para o cadastro geral. Aliás, desculpe, vem aqui para o cadastro, né? Vem para cá, para essa base. Então, eu tenho duas bases, uma base de dados aqui, para guardar o lançamento, e tenho também uma outra base para cadastrar, para guardar informações de pessoas. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu queira cadastrar aqui, eu tenho uma manutenção e queira associar, né, fiz uma manutenção na minha casa, quero associar a pessoa que trabalhou. Bom, primeiro o ideal é eu cadastrar a pessoa principal da planilha, né, ou seja, o dono da planilha. Que no caso aqui, o nosso simulado é o Paulo. Vamos lá, então, Paulo vai ser o primeiro, né? Vamos lá, criar um nome aqui, Paulo Alberto dos Santos. Se não tiver o nome todo, não tem problema. Posso botar só o que eu tenho. Apelido, tem apelido? Não tem? Se tiver, eu boto Paulo. Ou seja, todas as informações que eu precisar. Atividade, programador. Eu posso fazer depois pesquisa no meu cadastro, né, com relação às atividades. Vamos supor que ele nasceu no dia 4. Tudo simulação, né? Tudo simulação. Então, no dia 4 de 07 de 1992, né? E eu tenho... Aqui no caso é da pessoa que usa a planilha, do proprietário da planilha, né? Então vamos simular aqui um CPF, que eu posso colocar ou não, mas vamos colocar só para a gente. Então aqui, estou chutando o número aqui, né? Identidade. Eu vou colocar porque eu quero mostrar para vocês uma coisa que é interessante, são os recibos que a gente pode elaborar no Word e integrar a essa planilha.
Por isso que eu estou colocando aqui, né? Ou seja, aqui, na verdade, isso aqui é o órgão e aqui é um número. Eu vou digitar qualquer número aqui. Vou digitar um número aqui qualquer. 61 794, pronto. E formação superior. Então, superior. Aqui posso recar. Não tem aqui, mas à medida em que eu for digitando, ela vai integrando aqui. Eu vou mostrar como faz isso, né? Então, e-mail. Tem e-mail. Vamos lá, vamos chutar um e-mail aqui. Paulo Roberto. Isso é simulado, isso é, né? E-mail, Hotmail, vamos supor que é um Hotmail. Então, ele tem telefone. Bom, ele tem um telefone fixo. Eu vou inventar um telefone fixo. 698. Tá aqui. Tá aqui, código 81, né? Vamos supor que é código 81, 86, 98. Então, essa simulação 5, 21. Aí ele tem um WhatsApp, eu vou lá e coloco o WhatsApp também, porque eu quero entrar em contato com ele via WhatsApp. 97965 195. Estou chutando, né? Eu posso colocar também Face, Skype, né? E daqui, se eu tiver o Internet Explorer, se eu colocar o Face aqui, clico aqui, ele vai direto para lá, né? Contatos, observações, se eu quiser digitar alguma observação sobre ele, endereço, né? Endereço, eu clico aqui, ó, endereço, coloco o endereço, vamos colocar aqui, inventar endereço, né? Aqui, Rua da Mata Grande, pronto. Mata Grande, isso é chutando, né? Eu estou colocando esse endereço porque depois, quando eu fizer o recibo, eu quero que esse endereço vá para lá. Por isso que eu estou colocando. Eu vou colocar dos dois, né? Então, bairro, cadê? Complemento, se tiver um complemento, se não tiver, eu não boto. Bairro, vamos supor que é Várzea. E a cidade, vamos supor que é Recife. E vamos supor que é Pernambuco. Vou colocar o CEP também, e na simulação pode precisar do CEP. Enter 9805550. Eu tenho mais alguma informação, ponto de referência. Eu vou botar aqui para dizer que é próximo à praça. Pronto. A praça. Então, quando eu clico aqui, incluir o F2, ele vai inserir, né? Onde? Vamos ver aqui. Aqui no cadastro geral, né? A informação é para cá. Aqui em cima. Olha lá. Então, Paulo Roberto. Se eu clicar aqui, ó, já traz para mim a informação, né? Então, mas se eu pegar o cadastro aqui e só clicar a primeira letra do nome, ele já vai escrevendo para mim, traz para mim. Então, se tivesse 1000 pessoas aí, Paulo, eu ia escrevendo Paulo D, aí ele traria a informação com facilidade, né? De forma que eu possa resgatar a informação. E eu vou salvar isso. Bom, pessoal, para facilitar a nossa pesquisa, né, a gente vê que realmente a gente pode pesquisar, eu cuidei de inserir aqui uma base de dados simulada, né? Na verdade, aqui os nomes são falsificados, tudo aqui é só simulação, mas aí eu inseri para mostrar aqui que a gente pode trabalhar tranquilamente com essa base através do formulário, né? Se eu chegar aqui em algum código desse, por exemplo, Marta, clico aqui,
no pull click eu trago informações do formulário, endereço, tudo sobre ela. Mas do mesmo jeito, se eu tiver aqui no menu, por exemplo, e clicar em cadastro geral e digitar, por exemplo, T, eles vão trazendo aí, né? Por exemplo, Paulo, né? Paulo Alberto ou Sandra, à medida que eu vou digitando, né? Regina R. I. Ribeiro. Aí ele traz aqui, então, de forma que através dessa digitação aqui fácil, eu trago rapidamente informações sobre clientes, fornecedores que eu tenho aqui. Então eu cuidei de inserir aqui um cadastro para ficar interessante. Se a gente vier aqui, né, a gente pode observar. Então, o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é simular que, vamos supor, Sandra Regina, né, eletricista, fez um serviço na minha casa, fez um serviço de eletricidade, certo? Então, eu quero lançar isso. Ela fez nesse mês de janeiro de 2018, vamos supor, a simulação. Eu venho aqui para o caixa. Só que eu paguei com dinheiro ao vivo. Então, vamos aqui no caixa geral, vamos ver quanto é que nós temos aqui, né? Então, eu vou resgatar. Eu tenho um saldo de 249. E vamos supor que o serviço custou 150, alguma coisa, né? Então, é simples. Eu venho aqui em lançamento. Vou simular aqui uma data, né? Vamos supor que isso aconteceu no dia 30 de janeiro de 2018. Então eu coloco aqui a data, né? A data que eu estou querendo. Coloco aqui as duas datas efetivadas também. Venho aqui em contas. Trago aqui, clico em saída. Vou buscar aqui despesas pessoais. Moradia. E agora eu vou pegar a manutenção, né? For manutenção, fecho aqui, retorno. Aí ele já traz para mim, né, o nome. Se eu quisesse acrescentar mais uma coisa, eu poderia acrescentar. Senão alteraria o nome manutenção lá, né? A conta continua chamando manutenção. Vou buscar aqui caixa geral, que é onde eu gasto, né? Dinheiro. Vou colocar 152,36, né? Como eu disse, se tiver vírgula, se tiver centavo, eu tenho que colocar isso aqui. Então, assim, a tentativa agora é associar tudo isso à pessoa que prestou o serviço, né? Inclusive para fazer um recibo, e toda vez que eu quiser ver quem foi que prestou o serviço de eletricista, eu vou clicar nesse botão aqui para trazer o cadastro. Ele traz, então aqui eu preciso só digitar as primeiras letras do nome, né? E aí, se eu digitar S, por exemplo, ele já traz para mim Sandra, o nome dela, né? Eletricista. Aqui eu trago todos os dados dela, né? Então eu venho aqui, fecho para retornar para o formulário. Com isso eu resgato o nome dela, né? Tá aqui o nome dela, o código. Então eu clico aqui em incluir, fecho. Pronto, agora eu venho aqui para resgatar, né? Resgato. E por aqui você já vê que eu trago ela e o saldo dela já mudou aqui, né? Então, eu tenho agora um saldo de 97,08. Tinha R$900, gastei 802,92. Ficou no meu bolso somente 908. E aqui está dizendo que a manutenção pago a Sandra Regina Reis Matos, né? Tá aqui o nome dela. Se eu der duplo clique aqui, eu tenho ela aqui, Sandra. E se eu vir para cá, eu vou ter informações completas sobre ela. Eu posso telefonar e tudo, né? O interessante é que, assim, se eu pego do período aqui e mando calcular, ele traz o que foi um resumo do que eu venho, das relações de lançamento que eu venho tendo com essa pessoa. Então, no caso aqui, foi um lançamento de 152,36. Vou fechar aqui, eu retorno para o formulário. Outra coisa interessante é que se eu chamei Sandra aqui e vou fazer um recibo para ela, né, eu posso fazer isso. Vamos ver aqui nesse formulário mesmo, né? Só que para isso eu preciso antes me cadastrar, né? Cadastrar o
proprietário da planilha para que ele apareça como uma pessoa que está assinando o recibo. E no caso eu não fiz isso ainda. Mas é simples. A gente vem aqui no menu, né? Ou seja, não aparece o nome aqui da pessoa, mas a gente já tem aqui que é o Paulo Alberto, né? Tá aqui, Paulo Alberto. Vai ser o dono da planilha, o dono da pessoa que está com a planilha, né? Então, vamos fechar aqui. E aqui em menu, configurações. Aqui nessa planilha, nessa formulário de configurações, inclusive nós podemos criar um sistema de senha, né? Ativando senha e níveis para essa planilha. E quando você abrir a planilha, vai aparecer uma janelinha, um formulário pedindo uma senha. Se você não disser essa senha, você não pode utilizar, não pode entrar na planilha, né? E também você poderia desenvolver um nível só para cadastrar, mas não interferir na base de dados, não visualizar a base de dados diretamente. Então a gente pode fazer aqui. Mas o que interessa aqui, na verdade, é dizer para quem essa planilha pertence. No caso, eu vou clicar aqui e vou pegar o código. No caso, o código 1, né, que é o Paulo. Eu clico em incluir. Então, ao fechar aqui o formulário, vamos fechar, aparece aqui, licenciado para Paulo Alberto dos Santos. Isso possibilita, quando eu quiser fazer um recibo, o nome dele ir para esse recibo, né? Então, eu vou dar um duplo clique aqui, e aqui aparece, né, o lançamento, licença escolher 236, aí eu digo que quero imprimir, que eu quero emitir um recibo passando, clico aqui em imprimir, e aí aparece aqui aparecem modelos e alguns recibos que foram elaborados no Word. Você pode elaborar, se souber como fazer esses modelos e usar eles. E o Excel vai preencher automaticamente. No caso, eu vou pegar aqui o recibo como exemplo, o recibo de pagamento autônomo. Então eu trago aqui, quando eu clico, ele começa a chamar o Word, né, com o documento de modelo, e a ideia é ele preencher. Então ele está fazendo isso agora, o formulário fecha, eu posso ir lá, clicando aqui no Word, e aí ó, que ele apareceu, ele já colocou automaticamente o número do lançamento, a data, que eu posso alterar, o nome da pessoa, Sandra Regina, porta-grossa da identidade, aí se tiver tudo lá, né? Aqui eu não tinha, provavelmente aqui o SSP, mas tem o CPF, vem por meio dessa, declarar, receber e tal, 152,36, ele escreveu isso por extenso, isso automaticamente o Excel faz, ao senhor Paulo Alberto e tal, né? Porque era o dono da planilha, é claro, não coloquei o serviço, então não apareceu aqui, mas aqui Sandra Regina de Matos. Então ele preenche automaticamente esse recibo, né, e a gente pode fazer documentos no Word e interagir com essa planilha. Muito interessante, acredito que isso é um ponto positivo, não vou salvar, é um ponto positivo nessa planilha. Então essa é uma coisa interessante. Então podemos fazer vários recibos e interagir com o Word, né, dessa forma. Então, bastando apenas mandar imprimir, né, ou bastando apenas criar o modelo. Bom, faltou alguns dados de Sandra, né? Então a gente vamos clicar aqui de novo, vamos ir lá no cadastro dela. O que foi que faltou? Faltou só colocar aqui, vamos colocar aqui Secretaria de Segurança Pública, SSP, alterar, e clicamos aqui em alterar, ele diz sim, vamos fechar e retornar para cá para a gente ver também aqui a observação. Vamos também colocar aqui, digitar aqui, qual foi a natureza do serviço.
Então, manutenção de rede elétrica residencial. Então, a gente altera e grava. Né? Então, quando a gente vai imprimir, isso aqui também vai lá para a descrição do serviço. Né? Vamos lá, imprimir. Recibo autônomo. Selecionei aqui. Ele começa a chamar o Word para preencher esse formulário. Então, o Excel fecha. Quando fechar aqui a janela, significa que a impressão, pronto, fechou. Então, ao clicar no Word, eu posso verificar aqui. Olha aqui, tá vendo? 52, 28. Aí ele colocou aqui, agora, tá vendo? Aquele SSP, né? Que ele tinha colocado para Regina. E embaixo, ele acrescentou, refere-se à manutenção da rede elétrica residencial. Serviço que prestei ao referido senhor na condição de autônomo. Então, assim, preenchendo o modelo do recibo, a gente pode fazer essa forma aqui, né? E ter esses recibos interessantes aqui. Em breve nós faremos mais recibos, né? Não vou salvar porque não interessa. Então, faremos isso. Bom, e vamos ver aqui na pasta modelos. Então, são esses recibos aqui. Então, por exemplo, eu pego esse recibo aqui autônomo, vou abrir ele. Então, abrindo aqui o Word, obviamente porque tem que ter o Word instalado para poder fazer isso. Então, veja. Eu escrevi esse texto aqui, número, e acrescentei esse código. Esse código se refere à planilha. Se refere, se a gente vir aqui na planilha, for aqui em dados, né? Quando eu me refiro à coluna 1, ele está se referindo a isso aqui. Então, ou seja, aqui ele vai colocar o código, né? Esse código aqui se refere ao dono, a dados do dono da planilha, né? Ou seja, no caso, se a gente for aqui no menu, a gente vai ver esse Paulo Alberto, né? Que aqui em cadastro, ele deve ser o primeiro aqui, ó. Ou seja, antes de tudo, você tem que colocar o nome, o seu endereço, tudo da planilha, para que os seus recibos, né? Todo recibo referente a você, seja colocado lá. Então, veja bem, a coluna dessa, né? Aqui ele simboliza como M1, seria a coluna M, desculpe, interrogação 1, seria a coluna 1, no caso aqui, né? 44, já é a coluna 44. Então, você teria que contar na planilha cada coluna dessa, né? E quando você bota M, você está dizendo que é o proprietário da planilha. Então, aqui no caso, é a cidade do proprietário da planilha. E esse LData é a data do sistema, no caso. Né? Porque não diz a coluna, LData é a data do sistema. Esse mesmo código aqui. Quando eu coloco lá, ele vai aparecer a data. Aqui, ó. Já aqui, C2 coluna. Ora, C é a coluna de cadastro. Então, L significa coluna de lançamento. Aliás, planilha de lançamento. E C significa planilha de cadastro. Né? Só que aqui eu estou fazendo com fornecedor e cliente. E o M significa, M1, M2 significa proprietário. Então, de forma que, quando eu coloco isso aqui com L na frente, eu estou dizendo o número da coluna e estou dizendo que a coluna é a planilha de lançamento, né? Ou seja, essa planilha de dados aqui. Então, tudo que tiver aqui nas colunas começa com L, interrogação, e o número da coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, quando eu monto o recibo, eu coloco isso aqui, ó. Com relação a negrito, tanto faz se for negrito ou não. Então, aqui para ler aqui. C, interrogação, 2, coluna, maiúsculo.
tudo em maiúsculo, né? Sempre em maiúsculo. O que é isso aqui? Isso aqui significa o nome do cliente. Se a gente for aqui, a gente vai encontrar o nome do cliente. Certo? Aqui, ó. Cadastro, nome do cliente. Ou seja, esse segundo aqui já é considerado cliente. O primeiro pode entrar com cliente, mas, no caso, ele M quer dizer o primeiro, significa... Na verdade, não é o primeiro. Na verdade, é quem foi cadastrado aqui em configuração. O código que foi cadastrado aqui. Ele é considerado como o proprietário da planilha. Então, de forma que, para preencher, eu só preciso saber desses pequenos detalhes, né? Então, tudo que for L será planilha de lançamento. Tudo que for M também é planilha de cadastro de pessoas, mas só que o M significa o proprietário da planilha. E se tiver C, significa cliente. Então é só isso. Então aqui, ó, L coluna 13 significa o campo observação da planilha de lançamento. E aqui significa o nome do cliente, porque, ó, planilha de cadastro de cliente, coluna 2, significa que o nome vai vir aqui. Então, na hora que eu crio um formulário e coloco esses códigos, baseado nas colunas, quando eu venho aqui em salvar como, então eu tenho que salvar, né? Eu tenho que salvar aqui PC, eu tenho que salvar no formato .dot. Pronto. Salvando nesse formato, boto o nome na planilha, salvo dentro daquela pasta e salvo como .dot. Ou seja, eu acrescento mais um recibo que do jeito que eu escrevi lá com aqueles códigos, eu vou poder preencher diretamente no Excel, né? Vou clicar aqui. Eu vou preencher diretamente no Excel, né? Simplesmente quando eu pegar o lançamento, caso vamos lá em caixa, né? Eu pego aqui, né, qualquer lançamento e eu vou imprimir, eu posso pegar qualquer um recibo. Por exemplo, recibo de compra, eu pego aqui, ó, ele vai preencher também. Demora para preencher um pouquinho, demora um pouquinho, aí ele vai e preenche. Deixa eu ver aqui, deixa ele fechar. Quando ele fechar, significa um pequeno erro. Assim, esse erro que deu aqui é porque antes eu preciso habilitar todos os recibos, né? Por exemplo, habilitar por quê? Porque como ele tem uma interação de marca com Excel, pela segurança do Word, ele pede essa habilitação. Então, eu tenho que habilitar primeiro. Quando eu habilito uma vez, né, da próxima vez que eu abrir, ele já vai considerar... Veja, ele nem preencheu, tá vendo? Mas vai preencher agora porque eu vou novamente testar. Ou seja, você vai ter que habilitar primeiro os recibos. É só você abrir o recibo e habilitar o recibo de compra, né? Agora creio que ele vai abrir normalmente, porque eu não tinha habilitado ele pela primeira vez. Só uma vez só que você habilita e pronto. Então ele está pensando, está raciocinando aí. Na verdade, raciocinando não, quem raciocina é pessoas. Ele está, na verdade, pegando aqueles códigos e trocando pelo que está escrito na planilha, pelos textos que tem inserido na planilha. Pronto. Então vamos lá. Pronto, aqui, ó. Código, a data, uma data que tem lá no sistema, né? Aí, ó. Recebi de Paulo Alberto, aqui já é, no caso, o proprietário da planilha. Portador da célula tal, papapá, o CPF, isso aqui tudinho, quer dizer, isso aqui foi digitado previamente e aqui era só aquele código M, né? Interrogação 2, coluna, porque é o proprietário, né? E aqui, isso aqui é um código também. Toda vez que eu coloco a coluna do número e coloco o código junto, esse código, vamos ver o código, né? Aqui. Vamos ver aqui. Abrir compras. Então, o código é, né? No caso, ele vai aparecer. Pronto. Aqui, ó. Ou seja, eu coloco o valor que está na coluna 9, aí eu coloco isso aqui. Esse código é sempre o mesmo para aparecer extenso, né? L, interrogação, pagamento,
underline, aqui, assim que não pode ser espaço, underline, e EXT. Pronto. Quando eu boto isso ao lado da coluna de valor, ele vai pegar esse valor e vai colocar por extenso. Então é assim, se você tentar, você vai conseguir. Vamos tentar. Qualquer coisa você manda, a gente pode dar uma explicação melhor, ou explicar por e-mail. Bom, então é isso, pessoal. Ou seja, você pode, com essa interação, gravar qualquer tipo de recibo, criar qualquer tipo de recibo. Interessante que eu projetei todo minhas contas, né? Logicamente, eu teria que fazer mais coisas aqui, teria mais informações. Bastaria eu vir para o mês subsequente, no caso, em fevereiro, né? E mandar resgatar, que ele traria todos os pagamentos que eu tenho pendentes para isso, né? E para efetivar esses pagamentos, eu só preciso duplo clique no código, né? No caso aqui, a receita. E eu vou copiar a data somente porque ele vai colocar a data do sistema atual, né? Efetivado, eu clico aqui, ele coloca a data, só que eu não quero essa data. E eu altero, vou colocar aqui a data de quando aconteceu, altero e ele simplesmente quando eu fecho, né? Então a receita quando eu atualizar, ela já vai ser inserida como o saldo realmente atualizado, o pagamento atualizado. Pessoal, outra coisa interessante nessa planilha é a possibilidade de a gente controlar, fazer um orçamento do ano inteiro, né? Aqui, né, em orçamentos, nós podemos realizar esse tipo de coisa. Então, vejamos. Vou voltar aqui para o menu, só para a gente entender, salvar aqui. E vamos dar uma explicação sobre o funcionamento desses orçamentos. Na verdade, o orçamento é simples, porque você pode construir ele passo a passo, né? Você vem aqui na planilha orçamento, clica em criar orçamento. Então você tem um assistente de orçamento, né? Por exemplo, aqui eu pego a data, né? Nós estamos trabalhando com 2018 e aí eu vou passo a passo, próximo passo, né? Então o que eu tenho de receita? Vamos supor que eu tivesse várias receitas. Eu posso incluir, eu seleciono e mando para esse lado aqui, é o que eu quero que apareça nas receitas, né? Então se eu clico aqui, eu tenho as receitas. Então vamos supor que eu queira ver só as receitas. Então, né? Aqui eu não quero nem ver contas a pagar nem receber, só quero ver os dois caixas e quero ver o saldo. Quando eu atualizo, ele gera para mim a receita. Pronto. Então ele gerou aqui, né? Janeiro, fevereiro até dezembro e colocou as receitas que já foram efetivadas, né? Ele não colocou as receitas que eu tenho projetado. Mas se eu quiser também ver as despesas, então eu posso clicar aqui e no orçamento próximo dizer que eu quero receita, próximo passo, não quero custos, próximo passo, despesas gerais, eu quero só despesa de pessoal. E próximo passo, não tem imposto, eu vou concluir. Então agora eu acrescentei mais as despesas. Então posso atualizar e ele vai gerar para mim também um orçamento com as despesas. Então ele colocou aqui, ele fez despesas pessoais, moradia, né, mercadinho e colocou o saldo, né, o saldo final dos caixas. Então aqui, mês anterior, né? Então, de forma que esses orçamentos são fáceis de realizar, porque você só precisa usar o assistente. Por exemplo, se eu quiser saber também o que foi projetado, né, eu posso vir aqui concluir, né, não foi nem direto lá, vou concluir, e marco aqui apagar e receber, né, orçados, atualizo e ele vai gerar para mim também
as receitas e as despesas que são previstas, né? Aqui, ó, janeiro, o que foi efetivado e o que foi orçado. Fevereiro, o que foi efetivado, não foi efetivado ainda os valores de despesa, mas eu tenho orçado aqui os valores de pagamentos a fazer, tanto em março, isso até dezembro. Ou seja, eu posso realizar vários orçamentos utilizando esses assistentes, né? Poderia também acrescentar, né? Continuar o orçamento, continuar. Eu quero acrescentar aqui próximo, né? Em outras despesas, eu fiz transferência de valores para caixas e eu quero que isso apareça aqui também. Eu vou concluir, né? E vou atualizar. Então, ele já vai fazendo para mim construindo esse novo orçamento, né? Ele colocou aqui, olha, transferência, dinheiro, R$ 900, que eu transferi do caixa do banco privado para o caixa, eu não coloquei aqui, posso colocar também, vamos lá, orçamento, eu coloquei transferência, vamos lá, próximo, aqui eu vou colocar, transferir, né, e concluo, despesa também, e atualizar. Então, de forma que, como eu selecionei os dois caixas, ele está fazendo aí um orçamento, né, inclusive projetado para os caixas. Então, notando aqui que ele colocou outras receitas, né? Então, eu tive uma receita aqui, um caixa de 900, mas que foi transferido o cartão de débito de outro caixa. Então, tem a despesa e tem outras receitas e outras despesas. Eu posso criar diversos tipos de orçamento. Exemplo, eu vou fazer um orçamento somente com as despesas. Então, eu posso vir aqui, novo orçamento, próximo, receita não tenho, custo não tenho, só com despesas. Não, quando eu clico aqui, né, aliás, vou voltar, quando eu clico aqui e passo aqui, concluo, né, quero só as despesas e vou atualizar, ele faz para mim somente as despesas. Então, o orçamento a gente pode fazer do jeito que for, né? Então aqui, por exemplo, eu vou continuar, só que eu vou colocar a receita, concluo, né? E atualizo. Ele vai e coloca para mim também as receitas que eu selecionei. De forma que eu posso criar orçamento só de um determinado caixa, né? Separado ou em conjunto, né? E tudo que eu fizer aqui, quando eu venho aqui em gráfico, eu tenho uma exibição dessa informação, né? Colocada aqui nos gráficos que são gerados a partir daquilo ali. Então, vamos salvar aqui. Então, pessoal, essa parte de tanto é fácil gerar, vocês podem ver que tanto é fácil gerar orçamentos, como é fácil controlar o caixa, como é fácil cadastrar pessoas, como é fácil relacionar essas pessoas às suas contas. Então, essa é a facilidade dessa planilha, né? Aqui a gente pode ver. Obrigado pelo momento e espero para vocês em outros vídeos a gente aprender a usar mais. Baixem essa planilha, se você não baixou ainda, baixe, sem compromisso, faça os exercícios, se gostar, você pode adquirir a planilha. Obrigado.